Minha família eleita, sejam todos bem-vindos a mais uma história sobre a literatura bíblica. Me chamo Christian Lima e o assunto de hoje seria Jesus, o filho de um soldado romano? Veremos neste pequeno estudo. Vamos para a mensagem, meus queridos e amados irmãos. Segundo a história, um filósofo grego e uma estátua encontrada no século XIX intrigam a hipótese no século II DC. O Império Romano ainda dominava grande parte do Velho Mundo. No entanto, o cristianismo continuava, meus queridos, marginalizado e muitas vezes perseguidos. No grande império, o subsequente Edito de Milão de Constantino, meus queridos e amados irmãos, ainda alguns anos distante. Nesse contexto, Celso, um filósofo grego da época e grande crítico da religião, meus amados, que desabrochava e conquistava cada vez mais adeptos, escreveu um ensaio chamado A Verdadeira Palavra, em tradução livre. Nele, Celso tentava refutar todos os adeptos, doutrinas e ritos da fé cristã, colocando-a como um mero deturpado de correntes de pensamentos anteriores, como as antigas religiões orientais ou a filosofia clássica, meus amados, helenista. Olha só, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, a obra de Celso, meus amados, foi proibida e provavelmente eliminada. Só se sabe de sua existência porque, algumas décadas depois de sua autoria, meus amados, Orígenes de Alexandria se preocupou em refutá-lo em seu livro Contra Celso. Literalmente, meus queridos, Contra Celso. Um dos pontos detalhados por Celso foi a genealogia de Jesus. Ele dizia que Maria não tinha nada de virgem, meus amados, mas sim de que foi rejeitada por José, a quem estava prometida. Olha só, depois de aparecer grávida de um soldado romano chamado Pantera. A hipótese foi, meus queridos, debatida por inúmeros séculos no Talmud, a coletânea de livros sagrados para os judeus. Jesus é chamado de Yeshua ben Pantera, ou, segundo alguns estudiosos, filho de Pantera. Apesar de já ter sido refutado por Orígenes há quase 2 milênios, em 1859, uma estátua encontrada na Alemanha trazia a inscrição Tiberius Julius ad Pantera. Ela também continua em seu local de nascimento, a Fenícia, e sua especialização arqueiro. Segundo os arqueólogos, o seu nome, Abner, significa servo de Deus, o que dá a entender que Pantera tinha ascendência judia, ou pelo menos semita, com algumas relações aos judeus. Não foi difícil para alguns arqueólogos, meus amados, e teólogos juntarem 2 mais 2 e concluírem que esse soldado poderia ser o pai de Jesus, como pregava a teologia de Sérgio. O problema é que Orígenes também era um grande filósofo, considerado o maior pensador que a igreja ainda dando seus primeiros passos, meus amados, gerou naquela época, e ele refutou cada vírgula de Celso. E para dar crédito a quem merece, o pensador se mostrava muito à frente de seu tempo, no que diz respeito às interpretações da Bíblia, advogando pelo seu livre arbítrio e pelo pacífico. Em meados de 248, no último livro que escreveu Contra Celso, Orígenes buscou responder da maneira mais racional
e helenística possíveis às acusações feitas pelo adversário, meus amados, pagão. Ele tentou, em seu trabalho, espertamente minar a credibilidade de Celso e sobre a paternidade de Jesus. Dizia que era apenas uma história inventada pelo autor. Outro ponto que incomodou o alexandrino foi quando Celso afirmou que nenhum filósofo que seguisse a tradição platônica de pensamentos seria burro, a ponto de se converter ao cristianismo. Órigenes, a exemplo de pensadores posteriores como o Santo Agostinho, mesclava ideias, meus queridos, de Platão aos dogmas da religião cristã e dizia que o mesmo Logos que habitava Jesus às vezes inspirava Platão. Hoje o trabalho de Órigenes foi preservado e se encontra intacto, meus amados, enquanto o de Celso se perdeu no tempo. Ou seja, o cristão ganhou o debate, meus queridos e amados irmãos. A hipótese de que o leão de Judá seria filho de Pantera, além de Deus, é claro, e desconsiderava por ausência das evidências contundentes de qualquer forma como escreveu o próprio Órigenes. A Bíblia não deve ser interpretada de maneira puramente literal, meus amados. É improvável que Pantera seja mesmo o pai de Jesus. Nunca teremos certeza dessa afirmação. Que a graça de Cristo esteja com todos vocês, meus queridos e amados irmãos.